Pensando acerca do dom de línguas ou da capacidade sobrenatural em falar em línguas diferentes, em outras línguas, eu queria fazer aqui um vídeo bem curto, mas explicativo acerca do que seria esse dom ou do que ele trata quando aparece nas escrituras do Novo Testamento. Para isso eu vou usar 3 ferramentas para exegese que são fundamentais. A primeira ferramenta é uma Bíblia Sagrada. Aqui eu estou com uma edição antiga da Reina Valera, uma versão em português da Bíblia Espanhola, fiel aos textos receptos, uma boa versão bíblica para nós estarmos utilizando. Depois eu estarei usando o grego, o Novo Testamento em grego interlinear, que é da edição da Sociedade Bíblica do Brasil, que é o Novo Testamento grego, tá? O grego é a língua oficial e original do Novo Testamento. E para entender bem do grego, eu vou estar utilizando também um dicionário de grego para português. Esse dicionário é um dicionário clássico, muito utilizado em seminários de ponta, para matérias como grego e também exegese bíblica. Vai ser um vídeo curto, mas bem explicativo. Para isso, eu vou usar aqui apenas 3 textos. O primeiro texto que eu vou utilizar é o texto do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo de número 17. Olha o que diz: Estes sinais acompanharão os que creram. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas. Falarão em novas línguas. Aí, quando você vai para o texto de Marcos no grego, no interlinear, grego e português, vejamos o que está no texto grego interlinear, no Evangelho de Marcos. Marcos 16, o versículo é o versículo de número 17. Diz o texto, na ordem que está no grego: sinais e os que creem, estes acompanharão. Em o nome meu, demônios expelirão, em línguas falarão. E a palavra aqui é a palavra glossais. Glossais é a palavra da língua. Está aqui, não sei se no vídeo vai dar para ver direito, tem uma setinha apontando para glossais. Glossais é a palavra que aparece para essas línguas que estão no Evangelho de Marcos. Quando você vai para o dicionário, entender o que são glossais, aí você vai lá no dicionário, abre o termo original para glossais, que aqui no caso é plural, é o termo glossa. E o que é glossa? Primariamente, idioma, linguagem. Idioma, linguagem. Então, a exegese clara de Marcos 16, 17 é que o que seria dado para os discípulos era a capacidade de falar em idiomas desconhecidos. Aí você volta para a Bíblia em português. O segundo texto é o texto de Atos dos Apóstolos, texto célebre, para entendermos bem, seria a espinha dorsal deste assunto. Atos capítulo 2, versículo 2 em diante. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, que soprava e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas como de fogo, que repartindo-se pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Qual é a prova que essas outras línguas, ou essas línguas aqui, elas são idiomas? Porque quando você vai ler adiante no próprio texto, no versículo 8, aqueles que estavam ouvindo o que os apóstolos e discípulos falavam, disseram o seguinte: como, pois, os ouvimos falar cada um na língua em que somos nascidos? Aí vem a lista: pardos, medos, elamitas,
os que habitam na Macedônia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Frígia, na Panfilha, no Egito, nas regiões da Líbia, próximo a Cirene, romanos aqui residentes, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los falar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Aí você vai de novo para o interlinear e pega o interlinear, grego e português. Vamos ver o que está aqui no original grego? Vamos lá. Texto do original grego, Atos capítulo 2. Olha o que o texto vai dizer. Atos capítulo 2, tá? Versículo de número versículo 4. Ficaram cheios todos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E aqui o termo é heterais glossais. Heterais glossais, que é no caso outras línguas. Vamos para o dicionário? Heterais glossais. Glossa é o termo original para língua, que a primeira interpretação é idioma. Vamos para heterais. Da onde vem esse termo? O termo é heteroios. O termo original é heteroios, que significa diferente, diverso ou distinto. Então seria um diferente idioma, um distinto idioma, um diverso idioma. E conforme está em Atos 2, um idioma que é desconhecido para quem fala, porém conhecido para aqueles que ouvem. E o último texto, para o nosso vídeo não ficar muito longo, é o texto de 1ª Epístola do Apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 2. Olha o que diz o texto bíblico. Porque o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, mas em espírito fala em mistério. A má interpretação desse ninguém o entende leva muita gente a achar que é uma língua sobrenatural, uma língua desconhecida. Bem, por que é que aquele que fala em outra língua fala somente a Deus? Temos que voltar para a Bíblia e ir lá para Gênesis capítulo 11. Olha o que diz em Gênesis capítulo 11, o início de tudo. Quando os homens estavam construindo a Torre de Babel, diz o texto, disse o Senhor, eis que o povo é um e todos falam uma só língua. E começaram a obra e nada agora lhes fará desistir do que pensam em fazer. Agora, pois, desçamos e confundamos ali a sua língua para que ninguém entenda a fala de seu companheiro. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e deixaram de edificar a cidade. Quem é o único que conhece todas as línguas? Quem é o único capaz de entender todos os idiomas? Deus. Por isso que quem fala em outra língua, quem fala em heteris glossais, fala no idioma que somente Deus o entende. É mistério para aqueles que ouvem. Se nós estivermos numa reunião, eu mais 20 brasileiros, e de repente alguém começa a falar numa língua morta, como o sânscrito, como o aramaico, uma língua que não é de fácil acesso ao público, a maioria irá entender? Não. Para nós será um mistério da fé. Será um mistério, um milagre. Por isso que não fala aos homens, senão a Deus. Então a interpretação clara do Novo Testamento, baseados no texto grego original, e usando um bom dicionário, só nos leva a crer que falar em línguas, o dom espiritual de falar em outras línguas, é o dom de falar em outros idiomas. Ah, mas lá em 1 Coríntios 13, no texto de Coríntios 13 fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Bom, isto é uma hipérbole. Uma hipérbole é quando numa figura de linguagem, alguém utiliza um absurdo, algo fora, inalcançável do ser humano, para provar o quão grave e pesado é o que ele está defendendo. É como se eu dissesse assim, ainda que eu chorasse um mar de lágrimas, você não voltaria para mim. Ninguém pode chorar um mar de lágrimas, é uma hipérbole. Por isso que temos que entender bem de grego, lermos o texto com atenção, analisarmos o contexto imediato para entendermos. Essa é a explicação reformada tradicional acerca do falar em outras línguas.